Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, 4. A gente vai ler a partir do versículo 7. Amém? Primeira carta de João 4, a partir do 7. A gente está na série de mensagens sobre o mandamento do amor, na primeira carta de João, aos domingos pela manhã, à noite. Eu creio que ainda em fevereiro, hoje é o primeiro domingo, né, de fevereiro, dia 2, a gente vai terminar essa série de mensagens, porque a carta de João ela não é longa, é uma carta bem breve, e a gente começou lá no início de janeiro, e vamos até fevereiro, antes do carnaval, meditar ainda na primeira carta de João. Janeiro e fevereiro, meditando nesta primeira carta, nesta carta preciosa que João escreveu lá no final do primeiro século da era cristã. E João está dizendo às igrejas, para quem ele está escrevendo, aquelas comunidades cristãs, que elas precisam viver o mandamento do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. As comunidades cristãs da época de João estavam se afastando disso, se afastando do amor a Deus, do amor ao próximo. E João escreve esta carta e diz assim: vocês não podem se esquecer do amor de Deus, vocês não podem se esquecer de amarem uns aos outros. Vocês não podem se esquecer dos ensinamentos de Jesus. É como se João estivesse dizendo: faz tempo que Jesus nos deixou, porque Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Ele não está mais aqui com a gente, mas a gente não pode se esquecer dos ensinamentos dele. João exorta de uma forma muito contundente que aquela comunidade, ou aquelas comunidades cristãs, precisavam voltar ao amor de Deus e amor ao próximo. E é por isso que a gente está meditando nesta primeira carta, para que a gente hoje, como igreja, viva também o mandamento do amor. E eu tenho falado aos irmãos, tanto de manhã quanto à noite, que a carta de João, esta primeira, ela é dividida por muitos comentaristas, muitos estudiosos da primeira carta, em algumas partes. A primeira carta de João tem uma introdução do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e depois alguns comentaristas dividem essa carta em 3 seções. Uma é chamada de caminhar na luz, a outra seção é chamada de viver como filhos de Deus, e a terceira seção, que vai começar agora, a partir do versículo 7 do capítulo 4, ela chama-se o amor e a fé. Então, se você ler a primeira carta de João, e sempre que você pegar a Bíblia e ler esta carta, você pode entender dessa forma: a introdução, a abertura da carta, que, como eu disse antes, é uma abertura muito parecida com o 4º evangelho, o evangelho de João, e depois a carta é dividida assim: caminhar na luz, viver como filhos de Deus, o amor e a fé. João está dizendo: meus amados, meus irmãos, meus filhinhos, vamos caminhar na luz, vamos viver como filhos de Deus e vamos, na prática, vivenciar o amor, a fé. Amor não é para ficar só no coração, na mente. Fé não é uma fé apenas intelectual. Nós precisamos ter o amor e a fé na prática. É isso que João está dizendo, é isso que a gente precisa aprender. Então, nessa noite, a gente vai começar a ver essa terceira e última sessão da carta,
que fala do amor e da fé, sobre o mandamento do amor. Eu leio então, acompanhe na sua Bíblia, a partir do verso 7. João começa já dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. João então começa a trabalhar esses dois assuntos que são importantíssimos para o cristianismo: o amor e a fé. O próprio apóstolo Paulo fala que ficam a fé, a esperança e o amor, e João aqui está falando da fé e do amor. Não há vida cristã sem fé. É algo que a gente não pode imaginar. Como é que vai ter vida cristã sem ter fé? Mas eu tenho que pensar também que não há fé se eu não vivo. Eu não posso ter apenas uma fé de professar, uma fé intelectual, uma fé que está no meu interior, mas esta fé precisa ser prática. Da mesma forma o amor é mandamento, o amor é algo que a gente precisa viver, e Deus fala: vivam o amor. Jesus Cristo ensinou: vivam o amor. Amor é mandamento, é para a gente viver, não é para a gente questionar: eu devo amar ou não devo amar? É para eu amar agora ou é para não amar? Amor é mandamento, e mandamento se obedece, e a gente tem que amar. E João, nesse trecho aqui, a partir do versículo 7, ele está começando a falar algumas coisas muito preciosas sobre o amor. E eu quero meditar com você nesta noite e entender com você 3 realidades espirituais para a nossa vida cristã, que a gente precisa viver em relação ao mandamento do amor, ao amor e à fé. 3 princípios espirituais que o crente tem que viver, que o crente tem que entender na sua vida. O primeiro princípio espiritual que está aqui nesse texto é que nós herdamos o amor de Deus. Nós herdamos o amor de Deus. Você pode dizer comigo? Diga assim: nós herdamos o amor de Deus. Você tem esta herança na sua vida. Olha que herança maravilhosa, amém? Que herança bendita, que herança maravilhosa. É ruim quando alguém recebe uma herança que não é tão agradável assim. A pessoa vai lá ver e aquilo, não pode nem ser chamado de herança. Parece até mais um cavalo de Troia, uma coisa que entrou lá na vida para atrapalhar, para destruir. Que herança é essa? Mas é tão maravilhoso quando a gente tem a herança que vem de Deus, que é o amor. Nós herdamos o amor de Deus. Guarde esse primeiro princípio espiritual para a sua vida. Você tem a herança do amor de Deus na sua vida. E a palavra amor que está aqui no texto, toda vez que João fala amados, quando ele diz assim, amemo-nos, o amor é de Deus. Quem ama, quem não ama, Deus é amor. Toda vez que você olhar no texto aqui, você vê amor, amar, amemos, amados. Sabe qual é a palavrinha que está aqui no original? Porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega.
E no original, a palavra que está aqui, que é uma palavra grega, que você conhece, com certeza você já ouviu falar, é a palavra ágape. É o verbo que vem do ágape. E este verbo, toda vez que é conjugado, ou a palavra que está aqui, é usada dessa forma. Então, quando João fala amados, ele está usando a palavra ágape, aqui é claro, no contexto do sentido de amados, na declinação para dar esse sentido, amados. E aí ele usa o verbo também, amemo-nos, Deus é amor, sempre ele vai usando essa palavra, ágape. Ele usa as palavras que vêm dessa palavra maravilhosa, que é traduzida por amor. E ágape, amor, ou o verbo que também vem dessa palavra ágape, ou a palavra amados, que vem de ágape, é o amor na linguagem dos gregos, na cultura grega, na cultura helenística, o amor dos deuses. Era um amor inatingível pelo ser humano. Somente os deuses, eu estou falando da cultura grega, somente os deuses tinham o ágape. Só os deuses do Olimpo, os deuses gregos, viviam o ágape. Esse amor divino, esse amor especial dos deuses. A cultura grega pensava assim, a religião grega era assim, mas de forma muito sábia, muito inteligente. Os autores do Novo Testamento pegaram essa palavra ágape da cultura grega e, inspirados pelo Espírito Santo, eles pegaram esta palavra e colocaram como sendo o amor de Deus. O amor dos deuses, lá usado pela cultura grega, foi transformado então na palavra aqui no Novo Testamento, que é ágape, o amor de Deus, o amor divino. Mas ao contrário da religião grega, da cultura grega, da cultura helenística, o ágape não era alcançado, o ágape era apenas o amor dos deuses, só eles tinham. Não, no cristianismo não é assim. O ágape, que é o amor de Deus, ele é alcançado pela humanidade, porque Deus derramou esse amor ágape sobre a humanidade. O amor vem de Deus, é que João está dizendo. Ele nos amou primeiro. O versículo 7 diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de quem? É de Deus. O ágape, o amor divino, ele provém de Deus. Nós o herdamos. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é ágape, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós, versículo 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho Jesus para a propiciação pelos nossos pecados. O amor vem de Deus. Ele nos amou primeiro. A gente não pode dizer assim, o ágape, o amor divino, o amor que é de Deus, o amor maravilhoso, ele nasceu no meu coração, ele veio de mim, eu que amei Deus primeiro, eu que senti algo no coração e então comecei a amar Deus, comecei a amar os outros. Não, o ágape vem de Deus, o ágape nasceu no coração de Deus, o ágape é derramado de Deus, o ágape vem do Senhor para nós, Ele nos amou primeiro. Por isso nós herdamos este amor. É como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Amém? Nada pode separar você do amor de Deus, porque você herdou este amor, e esta herança ninguém pode tomar de você. Você tem o amor de Deus, você tem o ágape, o amor divino. Nada pode nos separar de Deus, nem do seu amor.
nem a perseguição, nem a angústia, nem a fome, nem a espada. Nada neste mundo pode te separar de Deus e do amor dele. Então, se você está sofrendo qualquer tipo de perseguição, se você está sofrendo qualquer tipo de problema, se você está enfrentando qualquer angústia, qualquer desafio na sua vida, se você está enfrentando situações deste mundo que são para nos entristecer, para nos afastar do Senhor, que são para cada vez mais nos trazerem a tristeza, a angústia, você tem essa verdade no seu coração: nada pode te separar do amor de Deus. Eu estou vivendo um problema terrível na minha vida, pastor. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas eu estou com algo no coração, é uma angústia. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do ágape, do amor de Deus. Uma herança a gente recebe quando alguém morre, não é assim que acontece? Quando alguém deixa este mundo e deixa a herança para uma outra pessoa. E muitas vezes a herança é deixada num testamento, é colocada ali por escrito, num documento oficial, e deixa-se aquela herança para alguém. E a herança que nós recebemos também foi com morte, porque quando Jesus foi colocado neste mundo pelo seu Pai, por Deus, Deus enviou o seu Filho, como João fala aqui no texto. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Foi pela morte de Jesus que nós recebemos o ágape. Foi pela morte de Jesus que nós herdamos o amor. A herança vem pela morte de Jesus. A herança de Deus, o amor, o ágape de Deus, encontra o seu máximo quando Jesus vem a este mundo, quando ele morre por nós, e pela sua morte nós temos a herança do amor. Nós temos o amor divino, este amor maravilhoso. E o texto continua dizendo que nós herdamos este amor, mas não é para ficar com essa herança parada, porque é terrível, não é? Quando você recebe uma herança e às vezes não pode cuidar daquilo. Imagina, você recebe um prédio de herança, uma casa, e aí você não pode fazer nada, ou então você de propósito deixa lá parada a casa, não consegue cuidar daquela herança. A herança que nós recebemos, o amor, precisa ser cuidado, precisa ser cultivado, precisa ser vivido. O amor é para ser vivido. E o texto diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus. Olha que palavra forte. Irmãos, é muito sério. Quando a gente lê esse texto e a gente procura entender a seriedade desse texto, a gente vai ficar realmente alarmado, vai ficar tocado de tal maneira que a gente vai ficar o tempo todo incomodado e se cobrando o tempo todo e querendo viver o amor de Deus, o ágape de Deus. Preste atenção comigo no texto para ver se não é isso, porque se você entender a verdade do texto, como o texto fala para a gente vai começar a ficar assim: não, peraí, não é possível, eu não estou vivendo isso. Não, peraí, eu preciso viver isso melhor. Não é possível, eu preciso viver isso de maneira mais intensa, de maneira plena. Eu preciso viver isso, porque o que João fala é o seguinte: amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Então, se você está amando, Deus e amando o seu irmão, amando o próximo, você é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós não amamos,
se nós não vivemos esta herança do ágape, do amor de Deus, nós não somos nascidos de Deus, nós não somos nascidos de novo, nós não conhecemos a Deus. Você está entendendo a seriedade disso? Se você não ama, se você não vive o amor na plenitude do amor de Deus, do ágape de Deus, e você não está amando Deus com intensidade, não está amando o outro com intensidade, o seu próximo, o seu irmão em Cristo, você não nasceu verdadeiramente de Deus, você não nasceu de novo verdadeiramente, você não conhece Deus. Mas se a gente ama, a gente nasceu de novo, a gente nasceu de Deus, a gente conhece a Deus. Você está entendendo a seriedade disso? Meu irmão, minha irmã, eu estou sendo enfático nisso porque é algo que a palavra de Deus vem penetrar no nosso coração e fala profundamente. Se a gente ama, isso significa, se a gente procura viver em paz com os outros, se a gente procura ter misericórdia com os outros, se a gente procura perdoar, se a gente procura olhar os outros com amor, se a gente ama o outro, mesmo que seja alguém que pise no nosso calo, se eu estou amando, então eu nasci de Deus de verdade, eu nasci de novo, eu conheço Deus. Mas se eu não amo, e João antes usa uma palavra muito forte que é odiar, ele não fala lá, quem odeia seu irmão não é de Deus. E como a gente vive numa sociedade de ódio, de rancor, de impiedade, e se a igreja de Jesus não amar, quem vai ser a luz neste mundo de impiedade, nesse mundo de trevas, neste mundo de ódio? Você precisa amar, e aí você está provando que você nasceu de novo, que você nasceu de Deus, que você conhece a Deus. Essa é a primeira verdade espiritual para a sua vida, o primeiro princípio espiritual. Nós herdamos o amor de Deus. O segundo princípio espiritual é o seguinte: devemos buscar amar o outro na mesma medida que Deus nos ama. Agora ficou difícil, né? Não é? Amar o outro na mesma medida que Deus nos ama. O versículo 11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Mas antes de João falar isso, o que ele disse? Ele disse assim: Ele, Deus, entregou, Ele nos amou, e Ele entregou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ele entregou o Seu Filho para perdoar os nossos pecados, para morrer, para que os nossos pecados fossem sarados. E Deus então entrega o Seu Filho, e aí João diz: meus amados, se Deus assim nos amou, se Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho, João 3,16 não fala isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito por nós. Deus deu Seu Filho unigênito por nós. E da mesma forma com que Ele nos amou, entregando Seu Filho por nós, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o Seu amor. Eu jamais vi a Deus, você jamais viu Deus. Você não vai ver enquanto estiver aqui. Você vai ver Deus quando você estiver na glória. Por isso que a gente recomenda a ninguém orar, dirigir o carro e fechar os olhos, né? Se você estiver orando, e aí está ali concentrado, orando, clamando o Senhor, e em oração está dirigindo o carro e fecha os olhos, aí vai ver Deus, vai estar na glória.
Você tem que olhar de olhos abertos também, não há problema nenhum nisso. Vigiai e orai. Se você está dirigindo ou fazendo outra coisa que precisa estar de olhos abertos, Deus não vai ouvir menos a oração de quem está com o olho aberto do que quem fecha os olhos. Você pode orar dessa maneira. E quando a gente então coloca esse entendimento para a nossa vida, que nós devemos amar o outro na mesma medida que Deus nos ama, nós vivemos a realidade que Deus quer para nós. Porque eu não vejo Deus, não vou ver Deus enquanto eu estiver aqui neste mundo. E se eu amo Deus, ou digo que eu amo o Senhor, eu amo o meu Deus é tudo para mim, eu não vejo o Senhor. Mas aí o meu próximo a quem eu vejo, está na minha frente, eu posso ver, eu não amo. Mas que negócio é esse? Eu amo Deus a quem eu não vejo, e eu não amo meu irmão a quem eu vejo. E aí João nos ensina que nós devemos amar como Deus entregando o seu Filho pela humanidade, amar na mesma medida que Deus nos ama. Então nós temos que amar com o amor ágape. Se Deus nos amou com o amor ágape, com o amor divino, com o amor que entregou o seu próprio Filho para nos salvar, nós devemos também amar com o amor ágape, com o amor divino, e dar a nossa vida pelos outros. É muito séria essa questão, porque se nós nos colocamos para viver o mesmo amor que Deus entregou por nós, amar na mesma medida que Deus nos amou, que Deus nos ama, e se a gente colocar como propósito de vida isto, a gente vai começar a esbarrar em muitas questões da nossa vida. Será que a gente está vivendo o amor que Deus quer que nós vivamos? Será que a gente está vivendo o amor ágape? Será que a gente está amando o outro na mesma medida que Deus nos amou, entregando o seu Filho por nós? Ame na mesma medida que Deus te amou. Ame na mesma medida que Deus te ama. Porque às vezes a gente quer que Deus nos perdoe, a gente quer que Deus quebre o nosso galho, mas quando é com o outro a gente não faz isso. É ou não é? Deus nos perdoa, Deus é maravilhoso, é misericordioso, e a gente faz algo de errado e corre logo: Senhor, me perdoa. E aí pede para Deus quebrar o nosso galho: Senhor, olha, Senhor, alivia aí para o teu servo. Senhor, me perdoa. Eu fiz de errado, tem misericórdia, Senhor. Mas quando é com o outro, errou com a gente, que vá para o inferno. Que tudo de ruim vem na vida dele. Não é assim que a gente faz? Vamos ser sinceros. Não é verdade? Às vezes a gente age assim. Com a gente quer que Deus perdoe, alivie. Mas quando é da gente em relação ao outro, a gente não quer amar na mesma medida que Deus nos ama. Não, para mim é o amor ágape. Deus em relação a mim é o amor divino. Mas na minha parte para o outro, não, aí eu uso outro amor, ou não uso amor nenhum. Mas o ágape não. Só Deus comigo, eu com o outro não. Eu quero que o outro sofra, pague. A gente tem muito isso no coração e a gente não pode permitir viver isso. O terceiro e último princípio espiritual: o centro da vida é a prática do amor. O centro da vida é a prática do amor. Você está acompanhando comigo? Primeiro princípio espiritual: nós herdamos o amor de Deus. Diga comigo: nós herdamos o amor de Deus. Segundo princípio espiritual: devemos buscar amar o outro na mesma medida que Deus nos ama. Diga comigo, eu vou devagar. Devemos buscar amar o outro na mesma medida que Deus nos ama.
E o terceiro princípio, o centro da vida, repita comigo, é a prática do amor. O centro da vida é viver o amor. Se a gente tivesse isso no Brasil, no mundo, a gente teria um Brasil melhor, um mundo melhor. Porque as pessoas estão colocando como centro da vida salvadores da pátria, salvadores do mundo, pessoas humanas como nós, ou então estão colocando no centro da vida o dinheiro, estão colocando no centro da vida as coisas materiais, estão colocando no centro da vida acordos de paz que não levam a nada, acordos de paz que daqui a pouco um está bombardeando o outro novamente. É só aperto de mão, é só ali para tirar a foto, né? Dali aperta a mão, mas não vale de nada. Daqui a pouco está lá o palestino bombardeando os israelenses e o palestino. Isso acontece no Brasil também, bem pertinho da gente. Não precisa a gente ir lá no Oriente Médio, não. A gente está tendo mais o centro da vida no Brasil como sendo o ódio, a impiedade, a falta de misericórdia, a falta de paz. Mas o centro da vida é a prática do amor. Guarde esses 3 princípios espirituais para a sua vida. Nós herdamos o amor de Deus. Devemos buscar amar o outro na mesma medida que Deus nos ama. O centro da vida é a prática do amor. Entenda, meu querido, minha querida, que você tem uma herança maravilhosa. Você tem a esperança na sua vida, que é o ágape, o amor de Deus. E este ágape, o amor de Deus, deve ser usado para você amar o outro no mesmo sentido que Deus te ama. Porque o centro da vida é praticar o amor, é viver o amor cristão. Consagre a sua vida comigo agora. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida entendendo que você precisa viver o mandamento do amor. Você tem como herança na sua vida o amor de Deus, o ágape. Você tem que amar seu irmão, sua irmã, seu próximo, na mesma medida que Deus te ama, com o ágape. Então, se Deus te ama com o amor divino, o amor especial, o amor que vai além de tudo, o amor que entregou seu próprio Filho, se Deus te ama assim, e Ele te dá como herança este amor, então ame também com o amor divino, ame com o amor ágape, tenha como centro da sua vida a prática do amor. Consagre a sua vida diante do Senhor. O amor de Deus é maravilhoso, é impressionante, é insondável, é ousado. É o amor de Deus que nos alcança em Cristo Jesus. E é este amor maravilhoso, ousado, que você precisa também viver para com os outros. Viver neste Brasil, nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Viva esta herança do amor de Deus. Ame na mesma medida que Deus te ama. Vivencie o amor na sua vida. Alguém quer consagrar a sua vida nesta noite? Você quer dizer: eu quero, pastor, viver este amor. Eu entendo que eu tenho esta herança, eu quero viver assim. Amém. Deus te abençoe. Pode levantar. Amém. 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 Levanta a sua mão, consagrando a sua vida. Amém. Amém. Mas alguém pode levantar a sua mão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos amar com o amor ágape, com o amor de Deus. Vamos amar com a esperança maravilhosa.
diferenciado no amor. Há mais alguém? Pode levantar sua mão. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Alguém nesta noite quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero o amor de Deus me salvando, me dando a vida eterna? Alguém? Levanta sua mão. Se você quer Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém? Pode levantar sua mão. A gente vai cantar então, consagrando a nossa vida. Vamos cantar o ousado amor de Deus. Coloque-se de pé. Consagre a sua vida. Eu gostaria que você estivesse cantando realmente, sentindo a letra deste cântico maravilhoso, sentindo no seu coração, entendendo a letra e cantando com toda a energia, com toda a força, soltando a sua voz para adorar o Senhor, consagrando a sua vida. Vamos fazer assim.
vem de ti, Senhor. O Senhor nos deu como herança, e que a gente possa amar na mesma medida que o Senhor nos amou, que o Senhor nos ama. Que possamos viver o amor, ter o amor como centro de nossa vida. Ó Pai, que nós vivamos estes princípios espirituais na nossa vida cristã. Que vivamos este ousado amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode sentar.